Olá, amigos do canal, estamos de volta aqui mais uma vez para falar sobre futebol brasileiro. Dessa vez a gente vai falar um pouco sobre a Copa do Brasil. A gente veio aqui pedir desculpas para a competição, para a CBF e para todo mundo. Uma semana atrás a gente estava fazendo um vídeo falando que a Copa do Brasil podia melhorar bastante, que tinham poucas zebras, que tava todos os favoritos praticamente garantindo vaga nas oitavas de final. E uma semana foi suficiente para provar que a gente estava errado, Matheus. Ela pune. A Copa do Brasil pune. Exatamente, e ela pune principalmente os times que não encaram ela com uma forma séria, né, não vão, às vezes, com força máxima, pensam em dar uma rodada no elenco, tentar administrar. Nesses casos, a Copa do Brasil costuma ser mais traiçoeira. E falando já de dois times que vão ser assuntos aqui no vídeo, já que você deu esse gancho, a gente viu, por exemplo, o Flamengo, que foi com, eu diria, 70, 80% do time titular, né? Tinha alguns jogadores, Danilo, por exemplo, começou a titular, geralmente ele não é. O time está sem o Arrascaeta machucado, o Bruno Henrique começou a titular ao invés do Pedro, mas a casca, vamos dizer assim, do Flamengo era o titular, mas o Leonardo Jardim ainda tentou poupar. E a gente tem o Corinthians, que apesar de ganhar, a gente vai falar sobre um outro motivo, que ficou polêmico também, porque o Diniz mandou o time titular a campo para jogar contra o Barra dentro de casa e tendo vencido o primeiro jogo. O Diniz foi cobrado porque é o sexto jogo seguido da equipe titular do Corinthians. E assim, na coletiva ele falou: Cara, eu mandei o titular porque a mensagem que eu queria passar para eles é que o jogo importava e era difícil. Se eu botasse reserva, eu fiquei com medo da galera tirar um pouco o pé e achar que já estava ganho. Não era isso que eu queria. Então você concorda com a visão de Fernando Diniz nessa? É, especialmente com a situação que a gente vai ter no calendário do futebol brasileiro agora, né, vai ter uma pausa de mais de um mês para a Copa do Mundo. Se não me engano, o futebol para aqui no fim de maio e volta só no meio de julho. Óbvio que tem alguns jogadores que vão ser convocados, tal, mas no caso do Corinthians você vai ter o Hugo Souza, o Memphis Depay e talvez um ou outro jogador possa aparecer também nas listas de convocação, mas esses dois são talvez tenham mais chance de estar. Então, no caso do Corinthians, acho que o Diniz fez certo, né? São 4, 5 jogos ainda até a pausa para a Copa do Mundo. Acho que vale a pena tentar dar um gás a mais neste momento, que vai ter uma pausa iminente no futebol brasileiro. E o Corinthians, mesmo com força titular, ganhou só de 1-0, apesar de ter produzido para ganhar demais, né? E também uma questão sobre o time do Diniz, é como ele tem um estilo de jogo muito próprio, eu acho que faz bem também os jogadores estarem em campo, jogando, tentando entender mais a filosofia do técnico, para ver se consegue ficar mais frisado aquilo que eles têm que fazer dentro de campo. É melhor você praticar isso num jogo, valendo, mesmo sendo contra um time inferior, do que só no treino, né? E é melhor fazer isso quando você ganha também, que dá ainda mais confiança. Mas aí sobre o Hugo Souza, que você falou de jogadores do Corinthians que vão para a Copa, será que ele vai estar no Corinthians? Porque, assim, a notícia de ontem, todo mundo falou de Yuri Alberto, que assim, logo ele faz o gol, ele meio que corre em direção à torcida, aí ele faz assim e volta para comemorar com os jogadores, ficou meio esquisito. Aí na entrevista logo após o jogo, o Yuri Alberto, que sempre foi um cara muito honesto em todos os momentos, ele mais uma vez foi, falou: Cara, eu vou sair do time no meio do ano, eu quero sair. Já conversei com a diretoria, com os meus empresários, e vamos buscar aí novos desafios. E hoje saiu a notícia de que Hugo Souza também é outro nome que o Corinthians assim, espera negociar no meio do ano e que inclusive duas vendas nessa janela aí da Copa do Mundo são esperadas para que a equipe possa manter a saúde financeira. Então, você pode estar perdendo aí seu principal atacante e seu goleiro, para um time que está disputando a Copa do Brasil, né? E tá ali na parte de baixo da tabela do Campeonato Brasileiro ainda, né? Então, pode fazer muita falta. A questão do Yuri Alberto eu achei engraçado, assim, né? Tipo, quando o cara comete esses sincericídios, assim,
normalmente viraliza, e ele falou que tem esse desejo de sair. Fui perguntar: "Tem proposta?" Ele: "Não". Então, me veio, assim, na cabeça aquela cena do Dibu Martínez no Aston Villa, no último jogo da temporada anterior, onde ele tá lá chorando, emocionado, despede da torcida. Só que ninguém quis contratar, ele ficou no Aston Villa, então na temporada seguinte ele ainda estava no time. Não acho que vai acontecer o mesmo com o Yuri Alberto, ele é um atacante jovem ainda, tem mercado, eu acredito. Talvez não para um grande centro europeu, um dos principais times, mas para times médios ali da, da Europa, eu acho que ele pode até ser titular e ser muito importante. Não vejo ele indo para outro time do Brasil, ele mesmo falou, rechaçou essa possibilidade lá na entrevista que ele estava concedendo após o jogo. E sobre o Hugo Souza, acho que isso também vai muito para a questão financeira do Corinthians, né? De ter que fazer caixa e acaba que a forma mais fácil que você tem é se desfazer dos seus principais jogadores. O Hugo é um goleiro que hoje está valorizado, ainda é jovem também, como o Yuri Alberto, e acaba que tem esse problema para o Corinthians, né? Você tem que se desfazer de peças importantes para manter o clube funcional. É, e o Corinthians que financeiramente não é saudável nem estável. Olhando por esse ponto de vista apenas financeiro, talvez as vendas façam sentido. E assim, pelo que falaram, o Corinthians espera 40 milhões de euros pelo Yuri Alberto, né? Porque o time paulista tem 50% do passe e eles querem 20 milhões. Já recusaram anteriormente 32, que aí iriam 16 para o Corinthians, porque eles querem 20, ou seja, vão vender a partir de 40. A questão aqui, quando um jogador fala que quer sair, para mim essa é a única crítica que eu tenho ao Roberto. Eu gosto que o jogador seja honesto, obviamente, com a torcida. Eu acho que tem que falar esse tipo de coisa. Mas para mim o único problema aqui é que quando o jogador fala que quer sair, obviamente o preço dele no mercado diminui. É uma coisa é todo mundo saber, mas ele nunca assumir. Outra coisa é ele chegar no microfone e falar: "Não, eu vou sair no meio do ano sim", sem ter nada definido. Quem vai comprar, quando sabe quanto o time tem que vender, ao invés de oferecer X, oferece metade de X. Se queria 40, agora vai receber proposta de 30. Ah, não vai me vender por 30, vai perder de graça daqui a pouco. Ele vai forçar a saída e outro time vai levar mais barato. Então isso daqui é o melhor que tem. Eu acho que é o grande problema da fala dele, é justamente que para o Corinthians atrapalha esse mercado. Eu acho que ele ser honesto com a diretoria é positivo, porque ele deu muito tempo para o Corinthians buscar alguém para repor a saída dele. E querendo ou não, ainda tem mais de mês aí até ele sair, ter tudo ser finalizado. Provavelmente ele já avisou isso antes, então isso é legal. O problema é que a entrevista para fora ele desvaloriza o próprio passe. Com certeza. E se o Corinthians está esperando 40 milhões de euros, eu acho que melhor esperar sentado, tá? Pô, já ofereceram 30, por que não 40? Justamente pelo que você falou. Eu acho que Exato. 10 milhões de euros é dinheiro e o cara deixou claro que quer sair. É, justo. Mas falando de Corinthians, depende. A gente pode falar do ex-treinador do Corinthians, que foi anunciado no São Paulo, ou a gente pode falar do Flamengo, que a gente também já levantou o gancho antes. Qual você acha que a gente fala primeiro? Ah, podemos matar essa do Dorival aí rapidinho, que a gente já fez um vídeo sobre a demissão do Roger Machado nessa semana, e a gente destacou que o Dorival era o principal nome para o São Paulo contratar. Eles foram na bola de segurança, né? O torcedor de São Paulo gosta do Dorival, é um cara que ganhou título lá recentemente. Então, o São Paulo vai nessa cartada que é escudo para a diretoria, um cara que vai ali tentar acalmar um pouco o ambiente. Então, vejo como muito previsível essa contratação. A questão dos valores ali que me assustou um pouco. O Dorival pedir 3 milhões por mês é porque o futebol está realmente muito inflacionado. Obviamente esse não é o salário inteiro do Dorival, né? É ele a comissão, mas chega para ser um dos mais bem pagos do Brasil e principalmente sem a Copa do Brasil, que é o título que ele tem meio que dominado. Eu acho que esse valor é um pouco salgado. Mas tem essa questão, né, eu acho que eles foram no óbvio, no que a torcida
vai aceitar. É a terceira passagem do Dorival, no São Paulo desde 2017, foi campeão da Copa do Brasil. Eu fui olhar inclusive o time que, foi titular na final, né, contra o Flamengo. Tem vários jogadores que ainda estão no São Paulo. Você tem, por exemplo, o Rafael no gol, o Arboleda, a gente pode falar que ele ainda está no São Paulo? Ele está sumido. Tá, mas não tá. É, ele tem contrato. Aí você tem, por exemplo, o Pablo Maia que está machucado, você tem o Lucas que está machucado, você tem o Caleri, né, que é titular do time, você tem o Luciano. Então as principais peças que estavam naquele time continuam, então conhece ainda alguns jogadores. Acho que, eh, vai ter que mudar algumas coisas, porque chegaram alguns nomes importantes nos últimos anos no São Paulo, Marcos Antônio, Danielzinho, que são jogadores que eu imagino que vão ser titular, mas é o que você disse, né, a escolha de segurança, o São Paulo que não vai ser campeão brasileiro, vai brigar por uma vaga na Libertadores, quem sabe tenta a sorte na Sul-Americana, e eu acho que trouxe um treinador capaz de fazer isso. Vamos ver se sem a Copa do Brasil o Dorival consegue motivar o time a jogar mais à vera, o Brasileirão, e se ele consegue transmitir a mesma vontade que tinha na Copa do Brasil para a Sula. Então eu acho que o São Paulo fez uma escolha que talvez não seja a melhor possível, mas com certeza, das que podem dar certo, tem a menor chance. O problema é que pagou caro por isso. O São Paulo vai nessa e só para trazer um paralelo, se aqui a gente foi destacando outras pessoas também sobre o trabalho do Roger, de que às vezes o time do São Paulo poderia ser um pouco melhor, mas também não era aquilo que estava sendo com o Crespo no início do Campeonato Brasileiro. Se o Dorival fizer exatamente a mesma campanha que o Roger nesse começo de trabalho, eu acho que não vai ter pressão nenhuma em cima dele, tá? Tipo, não, tá tentando ajustar o time ali, é começo, vamos com calma. Principalmente se avançar na Sul-Americana, se não tiver uma sequência ali de tipo, 5 jogos seguidos perdendo no Campeonato Brasileiro, que é o time a despencar. Fora esse cenário, o Dorival vai ficar bem tranquilo aí, pelo menos até o final desse ano. É o que eu ia falar, eu acho que mantendo ele próximo ao G6 e classificando na Sula, com a boa vontade que a torcida são paulina tem com ele, eu acho que até dezembro, pelo menos, ele está tranquilo, a não ser que tenha essa queda brusca do nada em algum momento, porque a bem da verdade é que ninguém espera que o São Paulo volte a ser líder do Brasileirão, né, a gente já falou isso algumas vezes, no vídeo do Roger também, que vai estar aqui no izinho em algum lugar para a gente falar mais a fundo sobre essa questão, mas, o São Paulo é um time para estar ali mais ou menos onde está. Se o Dorival fizer isso e avançar numa Copa, eu acho que tá de bom tamanho. Exato. E se a gente falou de um treinador que tem como é que eu posso dizer? A simpatia da torcida, vamos para outro que, depois de ontem, está pressionado, né? Leonardo Jardim, com o Flamengo, foi eliminado pelo Vitória da Copa do Brasil. Primeira vez desde 2016 que o Flamengo cai antes das oitavas na competição de mata-mata nacional. Então, aquela vez foi para o Fortaleza, agora cai de novo para o Vitória. Um jogo onde, para mim, o Flamengo ele entrou numa rotação um pouco mais abaixo, o Vitória entrou para jogar a vida e acabou sendo beneficiado por isso. O Vitória faz um golaço com o Eric também. No segundo, o outro gol tem uma falha ali da defesa do Flamengo, mas o time do Jair Ventura não tem nada a ver com isso. Conseguiu a classificação e, com relação ao Flamengo, fica sempre aquela pressão, né? Que um time que tem que ganhar todos os jogos, muito pelo investimento, pelo time que tem. E ser eliminado para o Vitória, eu imagino que não estava na conta do time rubro-negro do Rio de Janeiro, porque ontem os dois eram rubro-negros. Não sei nem se o Vitória estava contando com essa classificação depois do sorteio, né, mas, assim, primeiro falando do time baiano, uma partidaça, né, o Eric, eu lembro há alguns anos atrás que tinha um vídeo no YouTube que viralizou que era "Asensio não tem gol feio". Tinha acabado de surgir no Real Madrid, não fazia muitos gols, mas todo gol que ele fazia era golaço. Eu tenho a impressão que o Eric do Vitória é a mesma coisa. Todo gol que você vê dele é uma chapada no ângulo. Talvez seja o melhor jogador do Brasil nesse quesito, hoje em dia, essa dominada na ponta direita, corte para o meio e chuta. O Eric
não faz gol toda rodada, mas quando faz, é sempre uma pintura. E assim, esse eu acho que é o melhor trabalho do Jair Ventura desde que ele surge no Botafogo, né, que ele vai bem numa Libertadores, todo mundo começa a ter ele como um treinador promissor, depois ele tem alguns trabalhos ruins, começa a ter uma pecha meio de bombeiro, o técnico que chegava para apagar fogo no final do campeonato, para salvar do rebaixamento. Ele faz isso, em alguns times, faz bem, faz inclusive no próprio Vitória, a gente comenta, quando ele está chegando aqui, que era uma boa contratação, mas ele teve, depois de muito tempo, uma chance de começar o ano num time, né, que ele termina 2025 no Vitória, e ele tem o direito de planejar o 2026, e o trabalho dele até aqui, eu acho que a gente pode falar que é excelente. O Vitória é um time que está bem no Brasileirão, acabou de eliminar o Flamengo no mata-mata, não foi bem no estadual, mas a diretoria bancou o técnico, então, assim, eu acho que o time do Vitória é uma boa equipe, não vai ser campeão da Copa do Brasil, também não acho que é o objetivo, mas eu acho que tem tudo para ter um ano tranquilo. Tem bons jogadores, você tem o Mateuzinho, né, um meia muito bom, você tem o Lucas Arcanjo, que é um excelente goleiro. Então eu acho que o trabalho do Jair Ventura no Vitória tem que ser elogiado e tem muito mérito dele também e de toda a equipe, obviamente, nessa classificação. E sobre o Flamengo, eu acho que é isso um pouco do que você disse. Eu acho que o time entrou de salto alto achando que ia ganhar a qualquer momento. Isso tanto no jogo de ida como no jogo de volta, porque talvez seja justamente o que o Diniz tenha falado da postura, mesmo que o Flamengo não mandou uma equipe inteira reserva, o fato de você poupar alguns jogadores pode ter passado uma mensagem de: "Ó, esse jogo aqui é mais tranquilo do que a gente jogou e do que o próximo, tá? Então não precisa nem de força máxima". Que teoricamente, se você for analisar de forma fria, o time que o Flamengo mandou a campo, mesmo com Bruno Henrique, mesmo com Danilo, mesmo com Emerson Royal, era um time que deveria vencer o Vitória numa situação normal. Só que cara, a vontade dos times foi muito diferente, deu para perceber isso. O Flamengo perde chances. O Pedro, aos 42 do segundo tempo, tem uma bola, ele domina de frente para o gol, dentro da área, ao invés dele chutar com força para tentar fazer o gol, ele tenta dar só uma tiradinha do goleiro, só uma batidinha mais fraca. É uma questão do Pedro, né? Ele tem esse quê mais de firula, não necessariamente no drible, mas ele tenta sempre fazer o mais bonito nos lances, ao invés de, em alguns momentos, o mais efetivo. E eu acho que isso foi meio que uma coisa que teve no Flamengo, nessa série de jogos em si, e evidencia um problema do Leonardo Jardim, que a gente já tinha comentado e já tinha visto no Cruzeiro, que é um esquema de jogo que tem muita dificuldade de quebrar uma defesa bem postada. E, assim, você pode entrar dessa forma jogando contra o Vitória, lá no Barradão, quando o outro time, né, o Vitória, tem que vencer o jogo, eu acho que isso é justo, porque o Vitória teria que ir para cima, porque precisava de fazer o gol para pelo menos levar para os pênaltis. A questão é que você toma o gol com 5 minutos, e a partir daí o Vitória está mais confortável para jogar na defesa. E o Flamengo não tinha resposta para isso, o Flamengo não conseguia romper a defesa baiana, ficava cruzando bola na área, o que, para o investimento feito, os jogadores que o Flamengo tem, é muita pouca coisa. E foi isso, né? Um jogo de pouquíssima criatividade, as poucas chances. O Flamengo foi displicente e o Vitória entrou para jogar o jogo da vida, com bons jogadores, um bom time e ganhou. E assim, eu não sei a sua opinião, mas eu vi muito flamenguista desdenhando da competição depois que foi eliminado. Falando, é bom que agora a gente foca no brasileiro e na Libertadores, que é o que realmente importa. Mas a questão é que aqui, ó, te garanto que o planejamento financeiro do Flamengo não contava que eles fossem cair na fase de 16 avos da Copa do Brasil, que é a competição que mais paga no futebol brasileiro. E o Flamengo é um time caro. Então, assim, já perdeu títulos importantes no começo do ano. Você perde agora não só o dinheiro de se classificar até umas semifinais da Copa do Brasil, vamos dizer que seja o planejamento Flamengo no mínimo, mas você perde aí 4 Maracanãs lotados, né, o dinheiro de 4 bilheterias de um Maracanã lotado,
mais cotas de televisão desses jogos importantes, obviamente, o que você receberia da CBF por cada classificação, e isso vai deixar tudo mais caro, né. Então, assim, o Flamengo vai ter que ganhar mais coisas para compensar esse rombo financeiro. Não que o objetivo não fosse ganhar desde o começo, mas agora, se não ganhar, além da perda, esportiva, financeiramente também o ano do Flamengo já está mais próximo do vermelho. Acho que a receita do Flamengo ela é muito alta, óbvio que a eliminação na Copa do Brasil pesa, mas também não vejo o Flamengo como um time que, como é que eu posso dizer? Precise desesperadamente, tipo, chegar à final da Copa do Brasil para fechar o ano, com uma receita saudável. Eu acho que o Flamengo já passou dessa fase. Mas sobre a percepção da torcida, eu acho que é muito impactada pelo que aconteceu em 2025, onde o Flamengo é eliminado na Copa do Brasil contra o Atlético e acaba ganhando a Libertadores e o Campeonato Brasileiro. Mas eu acho que trazer isso como uma justificativa não faz muito sentido, porque até poderia pensar: ah, não, o Flamengo foi eliminado, teve mais tempo de descanso ali entre algumas semanas de Copa do Brasil, e a partir disso pôde focar no Campeonato Brasileiro, focar na Libertadores e ser campeão. Mas a Copa do Brasil foi empurrada para o final do ano. O Campeonato Brasileiro foi puxado mais para frente, então acabou que os jogos foram um atrás do outro para o Flamengo também. E foi campeão, mas assim, disputando até o final contra o Palmeiras no Campeonato Brasileiro, até que não chegou à última rodada, mas foi uma disputa ali muito intensa. Em algum momento o Cruzeiro também estava na briga. E na Libertadores ganhou na final de 1-0 com um gol de bola parada, tendo que passar nos pênaltis contra o Estudiantes, passando contra o Racing ali também num jogo bem difícil. E é toda aquela questão. Vai que nesse ano a sorte está virada um pouco para outro lado. Aquela bola que bate na trave e sai, esse ano vai bater na trave e entrar contra o Flamengo e custa uma eliminação de Libertadores. Será que, ah, não, beleza, sim, já caímos na Libertadores, a Copa do Brasil a gente nem ligava mesmo, aí talvez faça falta, né? Porque em 2024 o Flamengo foi eliminado da Libertadores, não estava disputando o Campeonato Brasileiro pelo título, e acabou que a Copa do Brasil foi uma salvação ali para a temporada do Flamengo para encerrar com um título grande no futebol brasileiro. Então acho que essa percepção é muito contaminada com a temporada passada. E eu não acho que essa relação ela seja verdadeira, né. Igual você disse, não é porque, ano passado que a gente ganhou o Brasileiro e Libertadores, a gente não jogou muito a Copa do Brasil, logo esse ano a gente não vai jogar muito a Copa do Brasil, então a gente vai ganhar de novo o Brasileiro e Libertadores. Não é assim que funciona no futebol. É O, óbvio que o Flamengo é favorito a ser campeão de todas as competições, mas não tem nada de garantido. Quanto mais, torneios você está jogando e está bem e está chegando na fase decisiva, mais chance você tem de levantar um título. Então, hoje, o Flamengo está mais longe de ser campeão do que estava há 2 dias atrás, quando ainda estava na Copa do Brasil. Eu acho que esses comentários, para ser honesto, eu acho que é meio que aquele negócio, menino riquinho vê alguém a feliz Chiquinha com no outra coisa. Chaves. É, vê um trem lá que queria, mas não tem com outras pessoas e começa: "Ah, eu nem queria mesmo", fazer essa birrinha. Tem esse fundo, porque obviamente, a torcida está irritada com o time de estar fora das oitavas de final da Copa do Brasil. Isso, a verdade é que é um resultado inaceitável para o Flamengo. Se a gente É, fosse honesto, o Flamengo não é um time que pode ficar de fora das oitavas de final da Copa do Brasil. De novo, todo mérito ao Vitória. O Vitória jogou excelente, 180 minutos, conseguiu manter a disputa viva no Rio de Janeiro e matou o jogo em casa. Foi melhor do que o Flamengo, inclusive, no Barradão. Mas, assim, independente de quem fosse o adversário, o Flamengo em nenhum momento cogitou a possibilidade de ser eliminado nessa fase. E isso com certeza afeta o trabalho até o final do ano, seja com contratações a menos que o time vai poder fazer por causa da questão financeira, seja por causa da pressão em cima de treinador e alguns jogadores que a torcida já está pegando no pé por causa dessa partida, seja porque talvez no final o time seja vice-campeão da Libertadores e vice do Brasileiro e vai terminar o ano sem taça, porque não teve uma Copa do Brasil ali que poderia ter chegado na final também e quem sabe
sair do campeão. Então eu acho que é duro para o Flamengo e excelente para o Vitória. Eu acho que, assim, esse resultado não tem muito o que fugir dessa conclusão, né. Exato, e só para resumir aqui numa frase sobre essa questão de: "Ah, ano passado deu certo, esse ano, pô, o Flamengo tá fazendo a mesma coisa", que um cara que é inspiração aqui para o nosso canal em muitas coisas, o Anthony Curti fala bastante sobre jogadores de futebol americano, que é uma mentalidade do mercado de ações, que é rentabilidade passada não garante rentabilidade futura. Não é porque o Flamengo fez isso em 2025 e deu certo, que em 2026 vai funcionar também. Exato, não é proporcional dessa forma que funciona o futebol, ainda bem, porque senão seria um saco. E aqui sim, Matheus, 26 minutos já de vídeo, falamos de tudo, né. Exato, a gente fica por aqui. Agradecemos todo mundo que acompanhou o vídeo até o final. A gente pede para você deixar o seu like no vídeo, comentar aqui embaixo o que você achou da situação do Yuri Alberto, da chegada do Dorival, da eliminação do Flamengo, da classificação do Vitória, para a gente não desmerecer o time que avançou. Para você se inscrever no canal, caso ainda não seja inscrito, e compartilhar o vídeo com todo mundo para o nosso canal continuar crescendo, galera. É isso, muito obrigado e até a próxima. Falou!